Carl Jung foi um explorador da alma humana, um visionário que entendeu que a verdadeira transformação não vem de fora, mas de uma jornada profunda rumo ao interior. Em seu estudo sobre a psique, Jung nos revelou que o sofrimento que experimentamos na vida não é um castigo nem uma maldição, mas uma manifestação da nossa resistência ao que realmente somos. Muitas vezes, nos agarramos a relações, crenças e situações que deixaram de nos trazer crescimento, simplesmente porque o medo de soltar nos paralisa. No entanto, a verdadeira libertação surge quando temos a coragem de negar o sofrimento, de romper as correntes que nos prendem e de dar espaço ao nosso eu autêntico para florescer. O amor próprio não é um conceito superficial, nem um luxo reservado a poucos sortudos. É a base sobre a qual se constrói uma vida plena e significativa. Mas como realmente se cultiva o amor próprio? Jung nos diria que o primeiro passo é enfrentar nossa sombra, essa parte oculta da nossa psique, onde estão armazenadas todas as nossas inseguranças, medos e traumas não resolvidos. Quando nos recusamos a olhar para dentro, acabamos projetando essas feridas no mundo exterior. Ficamos presos em relações destrutivas, repetimos padrões danosos e nos sentimos constantemente insatisfeitos sem entender o porquê. Pense em quantas vezes você justificou o sofrimento em nome do amor, em quantas ocasiões tolerou indiferença, falta de respeito ou até abuso, só porque se convenceu de que isso fazia parte de amar. Jung nos ensinou que o amor genuíno, tanto pelos outros quanto por nós mesmos, não pode florescer em um terreno de autoabandono. Quando você permite que o sofrimento se normalize na sua vida, está dizendo ao seu inconsciente que seu bem-estar não é uma prioridade. E é isso que você continua atraindo. Mais situações que reforcem essa crença. Mas aqui está a chave. No momento em que você decide dar um basta, no instante em que diz chega, algo profundo muda na sua psique. É como se uma energia invisível começasse a reorganizar sua vida. Você deixa de tolerar o que antes suportava. Deixa de buscar validação onde antes precisava dela e começa a descobrir um amor por si mesmo que antes parecia inalcançável. Esse não é um processo imediato nem simples, mas é o único caminho para uma existência verdadeiramente autêntica. O inconsciente tem sua própria linguagem, e quando você ignora suas mensagens, ele as repete uma e outra vez na forma de experiências dolorosas. Talvez você tenha notado que certos padrões nas suas relações se repetem, que você sempre acaba atraindo pessoas que te fazem sentir insuficiente ou que, por mais amor que você dê, nunca parece ser suficiente. Isso não é coincidência. Jung nos diria que essas experiências são reflexos da nossa relação interna com nós mesmos. Se no fundo você sente que não é digno de amor, atrairá situações que reforcem essa crença. Se teme ficar sozinho, se agarrará a pessoas que não te valorizam. Se duvida do seu próprio valor, permitirá que outros o definam por você. Mas há uma verdade que pode mudar tudo. O amor que você busca fora já está dentro de você. Só que você foi condicionado a procurá-lo fora, na aprovação dos outros, no sucesso, na validação social. Jung nos lembra que o amor próprio não é um destino ao qual você chega quando tudo na sua vida está em ordem, mas uma decisão que você toma mesmo em meio ao caos. É no momento em que você decide parar de justificar o sofrimento que começa a experimentar uma transformação real. Pense nisso assim. Cada vez que você escolhe ficar em um lugar onde não é valorizado, cada vez que ignora suas necessidades para priorizar os outros, cada vez que permite que alguém ultrapasse seus limites sem consequências, você está enviando uma mensagem ao seu inconsciente. Não mereço mais que isso. Mas quando você decide o contrário, quando se recusa a continuar sofrendo, quando se posiciona com firmeza e exige o respeito que merece, seu mundo muda. Sua energia muda. As pessoas que entram na sua vida mudam. E o mais importante, a relação que você tem consigo mesmo se transforma. Carl Jung
nos ensinou que a psique é um sistema dinâmico em constante evolução e que nossas decisões, por menores que pareçam, têm um impacto profundo na nossa realidade. Quando você começa a se tratar com o amor e a dignidade que merece, seu inconsciente registra isso. Você deixa de permitir que o medo dite suas escolhas. Deixa de buscar validação onde só encontra vazio. Você começa a vibrar em uma frequência diferente, uma onde o amor não é sofrimento, mas expansão. Esse processo não é fácil. Haverá momentos em que você duvidará, em que se perguntará se realmente está tomando a decisão certa ao soltar. Mas cada vez que o medo tentar te fazer retroceder, lembre-se disto. Você não foi criado para viver uma vida de sofrimento. Você não veio a este mundo para mendigar amor ou se conformar com migalhas emocionais. Você veio para experimentar a plenitude de ser você mesmo, sem máscaras, sem medo, sem amarras, ao que já não ressoa com você. Jung acreditava que o amor próprio surge quando integramos todas as partes de nós mesmos, quando paramos de rejeitar nossas emoções, quando nos permitimos sentir sem culpa. Porque é aí que está a verdadeira cura, no ato de nos abraçar com toda a nossa luz e toda a nossa sombra, em reconhecer que somos suficientes exatamente como somos, sem necessidade de validação externa. O dia em que você se recusa a continuar sofrendo é o dia em que sua verdadeira transformação começa. É o dia em que você quebra o ciclo, em que deixa de repetir velhas histórias e começa a escrever uma nova. Não espere que o mundo te dê permissão para se amar. Não espere que alguém te valorize para começar a se valorizar. Tome a decisão agora, porque o amor próprio inimaginável que você busca já está dentro de você. Você só precisa se lembrar disso. Quando você começa a viver a partir do amor próprio, o mundo que você conhecia começa a desmoronar. Não porque algo ruim esteja acontecendo, mas porque você finalmente está deixando ir tudo o que não estava alinhado com você. É um processo desconfortável, às vezes doloroso, mas absolutamente necessário. Jung nos ensinou que o sofrimento surge quando resistimos à mudança, quando tentamos nos agarrar a uma identidade que já não nos pertence. E é aqui que muitas pessoas falham. Acreditam que o amor próprio é apenas repetir afirmações bonitas diante do espelho, quando na verdade é um ato de coragem brutal. É o processo de destruir o que já não serve para se reconstruir a partir da sua verdade mais profunda. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu que algo não se encaixava na sua vida, mas escolheu ignorar porque mudar significava enfrentar o desconhecido? Quantas vezes permitiu que uma relação, uma situação ou até uma mentalidade te mantivesse preso só porque soltar parecia mais assustador do que continuar sofrendo? A maioria das pessoas escolhe a familiaridade da dor em vez da incerteza da liberdade. Mas é aí que está a diferença entre aqueles que despertam e aqueles que continuam presos em ciclos repetitivos. Quando você finalmente toma a decisão de não sofrer mais, seu inconsciente entende isso como um novo comando. Você deixa de atrair relações baseadas no vazio, deixa de se envolver em dinâmicas que te esgotam e, em seu lugar, começa a experimentar uma mudança na energia que projeta. O que antes te machucava já não ressoa com você. O que antes parecia indispensável agora se torna irrelevante. É como se você estivesse limpando a bagunça acumulada na sua alma, abrindo espaço para o que realmente soma à sua vida. Esse processo não é instantâneo. No caminho, você sentirá a tentação de voltar ao que conhecia. Haverá dias em que você se perguntará se soltar foi a decisão certa, porque o novo ainda não chegou e o velho continua batendo à sua porta. Mas Jung nos lembraria que toda mudança profunda exige atravessar o caos antes de alcançar a clareza. A vida testará sua decisão. Talvez a mesma pessoa da qual você se afastou tente voltar. Talvez surjam situações que desafiem sua nova perspectiva. E nesses momentos, você terá que escolher
voltar ao que já conhece e perpetuar o sofrimento, ou se manter firme e mostrar ao seu inconsciente que dessa vez é diferente. Quando você finalmente decide romper o padrão, algo incrível acontece. O mundo começa a responder de uma maneira completamente nova. Pessoas que antes pareciam inalcançáveis começam a aparecer na sua vida. Oportunidades que você nunca imaginou se apresentam sem esforço. Tudo o que antes parecia uma luta constante começa a fluir com naturalidade. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você elevou sua energia, reescreveu a história que contava a si mesmo sobre o que merece, e como consequência, a vida está te mostrando uma realidade diferente. Mas isso não significa que você nunca mais enfrentará desafios. A diferença é que você não os enfrentará mais a partir da carência, da desesperança ou da necessidade de ser salvo. Jung nos ensinou que o verdadeiro poder está na integração de todas as nossas partes, em aceitar que somos seres completos por direito próprio e que não precisamos de nada nem de ninguém para nos completar. A partir desse lugar de plenitude, o amor deixa de ser uma luta e se torna uma experiência de expansão. Você não busca mais que alguém preencha seus vazios, porque aprendeu a abraçá-los e transformá-los em sabedoria. O amor próprio não se trata de se tornar alguém perfeito, mas alguém real. Trata-se de se dar permissão para sentir, para errar, para explorar quem você é, sem medo de julgamento. Trata-se de soltar a necessidade de agradar aos outros e começar a viver nos seus próprios termos. Quando você chega a esse ponto, algo muda na forma como você se move pelo mundo. Você não força mais conexões, não fica mais onde não é apreciado, não negocia mais seu valor. E quando alguém tenta te tratar da mesma maneira que você costumava permitir, percebe que isso não funciona mais, porque você mudou a narrativa. É aqui que o amor próprio se torna algo inimaginável. Não porque seja um conceito abstrato, mas porque a maioria das pessoas nunca chega a experimentá-lo em sua máxima expressão. Elas vivem presas à ideia de que precisam ganhar o amor dos outros antes de merecer o próprio amor. Vivem esperando que alguém as escolha, sem perceber que a escolha mais importante é a que fazem por si mesmas. Mas você não é como a maioria. Você está aqui porque algo dentro de você já sabe que merece mais. E a pergunta é, você está disposto a reivindicar isso? Não é fácil romper com uma versão de si mesmo que foi construída sobre a necessidade de ser aceito, amado ou validado pelos outros. Durante anos, te ensinaram que você precisava se encaixar, que seu valor dependia de quanto você podia dar, de quanto podia suportar, de quanto estava disposto a sacrificar pelos outros. Mas em algum momento, essa narrativa deixou de te servir. E agora você está aqui, questionando tudo, percebendo que o amor próprio não é algo que você precisa conquistar, mas algo que já te pertence por direito. Esse despertar não acontece da noite para o dia. É um processo de confronto interno, de se questionar por que você permitiu tantas coisas que iam contra seu bem-estar. É se olhar no espelho sem máscaras, sem desculpas, e reconhecer em que momentos foi você quem perpetuou seu próprio sofrimento ao não se colocar em primeiro lugar. Jung nos ensinou que o inconsciente sempre nos fala, mas na maioria das vezes escolhemos ignorá-lo. Aquela sensação de desconforto que você sentia em certas relações, aquele pressentimento de que algo não estava certo, mas mesmo assim você ficava, aqueles sinais que uma e outra vez te mostravam que você estava indo contra si mesmo. Tudo isso era seu inconsciente gritando que você merecia mais. A pergunta é, por que demoramos tanto para ouvir? A resposta é simples, mas difícil de aceitar. Porque o sofrimento se torna um hábito. Nos acostumamos às dinâmicas que nos machucam, às relações que nos esgotam, aos padrões que nos mantêm presos. E quando chega o momento de escolher algo diferente, sentimos medo. O que vai acontecer se eu soltar? Quem serei se deixar para trás essa versão de mim que já conheço? Mas é aí que a mágica acontece.
No momento em que você decide que sua paz vale mais do que qualquer apego, no instante em que prioriza seu bem-estar acima da necessidade de se encaixar, você se liberta. A transformação real não acontece quando os outros mudam, mas quando você muda a maneira como se relaciona consigo mesmo. Jung dizia que tudo o que projetamos no mundo exterior é apenas um reflexo da nossa própria psique. Se você vive a partir da carência, atrairá relações que confirmem essa sensação de vazio. Se acredita que o amor é sofrimento, se verá em conexões onde sempre precisa lutar para ser visto, para ser escolhido, para ser suficiente. Mas quando você percebe que o amor genuíno não exige esforço, mas alinhamento, tudo muda. Você não precisa correr atrás de ninguém, convencer ninguém, provar seu valor a ninguém. O amor verdadeiro, aquele que nasce da autenticidade, não te obriga a se sacrificar. Não te coloca em uma posição de luta constante. E se até agora você viveu o contrário, não é porque isso seja normal, mas porque foi o que você aprendeu. Mas o que você aprendeu pode ser desaprendido, e aí está seu poder. Quando você para de normalizar o sofrimento, sua energia muda. E quando sua energia muda, o tipo de pessoas e experiências que entram na sua vida também mudam. De repente, as conexões que antes pareciam impossíveis se tornam naturais. O respeito que antes você tinha que exigir se torna a base de todas as suas relações. E não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se permite ser tratado. Mas esse caminho também traz um desafio. Quando você decide se amar, quando escolhe não sofrer mais, percebe que muitas das pessoas ao seu redor não estão prontas para esse nível de autenticidade. Alguns tentarão te fazer duvidar, outros vão querer que você volte à versão de si mesmo que eles conheciam. E é aqui que você precisa ser forte. Você tem que entender que o amor próprio às vezes significa soltar pessoas, ambientes e até hábitos que um dia fizeram parte da sua identidade. E tudo bem. O amor próprio não é arrogância, não é egoísmo, não é isolamento. É uma conexão profunda consigo mesmo, com sua essência, com a certeza de que você merece o melhor sem precisar sofrer para obtê-lo. É saber que você não precisa justificar seu valor, que não tem que aceitar menos do que realmente deseja. E o mais importante é entender que sua felicidade nunca deve depender de fatores externos, porque tudo o que você busca fora já está dentro de você. Quando você compreende isso, o medo desaparece. Você não teme mais ficar sozinho porque tem a si mesmo. Não busca mais validação porque sabe quem é. E nesse momento, o amor próprio deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma experiência palpável. Na maneira como você se fala, nos limites que estabelece, nas decisões que toma. E é então que você descobre que o amor próprio inimaginável, de que tanto se fala, não é algo que você precisa alcançar. É algo que sempre esteve aí, esperando que você finalmente decidisse se escolher. À medida que você avança nesse caminho, percebe algo fundamental. O amor próprio não se trata apenas de soltar o que te machuca, mas também de se permitir receber o que você realmente merece. E esse é um ponto em que muitas pessoas tropeçam, porque por tanto tempo foram condicionadas à luta, ao sacrifício, à ideia de que a vida deve ser dura e o amor difícil. Mas quando você começa a viver a partir da autenticidade, quando para de justificar o sofrimento como parte natural da vida, enfrenta um novo desafio: aprender a receber sem culpa, receber amor, receber abundância, receber respeito. Parece algo simples, mas para alguém que passou anos acreditando que precisa conquistar tudo com esforço, pode parecer desconfortável no início, porque no fundo há uma voz que diz: será que eu realmente mereço isso? E se você não curar essa voz, se não reprogramar a crença de que é digno sem condições, continuará sabotando sua felicidade. Continuará afastando as pessoas que realmente te valorizam, rejeitando oportunidades que poderiam transformar sua vida, acreditando que, se algo é bom demais para ser verdade, então não pode ser para você.
Mas aqui está a verdade que Jung nos ensinou. O inconsciente sempre busca confirmar o que acreditamos sobre nós mesmos. Se você acredita que não é suficiente, atrairá experiências que reforcem isso. Se acha que o amor é escasso, encontrará razões para justificá-lo. Mas se você decidir mudar a história, se ousar se ver de uma maneira diferente, sua realidade começará a refletir essa mudança. E é aqui que acontece a verdadeira mágica. Porque quando você começa a se ver como alguém digno, como alguém que não precisa sofrer para ser amado, como alguém que merece o melhor sem justificativas, tudo na sua vida se transforma. Você para de se contentar com o mínimo. Deixa de aceitar o que só preenche o vazio momentaneamente. Aprende a dizer não, sem medo, a soltar sem culpa, a exigir sem sentir que está pedindo demais. Porque agora você entende que seu bem-estar não é negociável. No início, essa mudança pode ser desconfortável. As pessoas que estavam acostumadas a te ver cedendo podem tentar te fazer sentir culpa. Os velhos padrões podem tentar te arrastar de volta. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez, você tem a consciência de que não veio a este mundo para suportar, para se conformar, para mendigar o que te pertence por direito. Dessa vez, você decidiu que sua felicidade não depende de quanto você pode aguentar, mas de quanto você está disposto a se escolher. E quando você toma essa decisão, algo incrível acontece. Você começa a atrair pessoas que estão na mesma frequência, que não buscam sugar sua energia, mas compartilhá-la em equilíbrio. As relações deixam de ser uma luta constante e se tornam um espaço de crescimento mútuo. E não porque a sorte mudou, mas porque você mudou a maneira como se permite ser tratado. Isso não significa que você nunca mais enfrentará desafios, mas agora você os enfrentará com uma perspectiva completamente diferente. Não mais a partir da carência, não mais a partir da necessidade, mas da certeza de que tudo o que chega à sua vida é um reflexo do que você decidiu aceitar. E quando algo não está alinhado com seu valor, você simplesmente deixa ir, sem medo, sem resistência, sem sofrimento. Carl Jung nos ensinou que a psique humana tem uma capacidade infinita de transformação, que não estamos condenados a repetir o passado, que não estamos presos à história que nos contaram sobre nós mesmos. A qualquer momento, podemos escolher escrever um novo capítulo, e a pergunta é: você está pronto para fazer isso? Quando você decide escrever uma nova história para si, quando ousa soltar o sofrimento e reivindicar o amor próprio que sempre te pertenceu, o mundo inteiro responde de uma maneira que antes parecia impossível. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. As conexões que pareciam inalcançáveis aparecem sem esforço. Mas o mais importante é que você não precisa mais se agarrar a nada, nem a ninguém, para se sentir completo. Porque agora você entende que a única validação que realmente importa é a sua. O amor próprio não é um destino final, é uma prática constante. Não se trata de um momento de iluminação em que tudo muda de repente, mas de pequenas decisões diárias que reforçam seu valor. Está na forma como você se fala, nos limites que estabelece, nas oportunidades que decide aceitar e nas situações que escolhe deixar para trás. É um compromisso consigo mesmo, com seu bem-estar, com a vida que você realmente merece viver. E o melhor de tudo é que quando você muda, também inspira outros a fazerem o mesmo. Porque quando uma pessoa se escolhe, quando se recusa a sofrer mais e decide viver a partir da autenticidade, ela se torna um farol para os outros. As pessoas que estão prontas para despertar, aquelas que sentiram o chamado, mas ainda não deram o passo, verão em você a prova de que sim, é possível. E isso é poderoso. Se essa mensagem ressoou com você, quero te convidar a fazer parte de algo maior. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise dele, alguém que ainda esteja preso no ciclo do sofrimento e precise lembrar que tem o poder de mudar sua história. Deixe um comentário aqui embaixo e me diga qual parte dessa mensagem tocou seu coração.
Ou que ação você está disposto a tomar para se priorizar a partir de hoje? Suas palavras não serão apenas um testemunho da sua transformação, mas também ajudarão outros que, ao lê-las, encontrarão a coragem para dar seu próprio salto. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo conteúdo. Cada vez que você compartilha, comenta ou interage, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que podem estar precisando ouvir isso hoje. Juntos, podemos criar uma comunidade onde o amor próprio, a autenticidade e o crescimento pessoal sejam a base de uma nova forma de viver. Lembre-se, você não foi criado para viver no sofrimento. Você não precisa provar seu valor a ninguém. Você já é suficiente, e este é o momento de viver a partir dessa verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por estar aqui.